Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a primeira parte do sistema endócrino, né, que está relacionado com a adolescência e a puberdade. As etapas da vida, né, elas vão desde quando a gente nasce até a gente envelhecer, né, até o envelhecimento. E passando desses dois extremos, nós temos a fase de recém-nascido, quando ainda não somos bebês. Depois nós temos a infância, depois a adolescência, depois a fase adulta e depois a fase do envelhecimento, né? E esse é o processo da nossa vida em que entre todas essas etapas existem mudanças, né? Que a gente consegue dividir bem, né? Existem mudanças em que a gente consegue dividir bem cada fase da vida. Então vamos lá ver cada uma delas. Primeiramente, na fase do recém-nascido. O recém-nascido é aquela fase em que ele é extremamente dependente, né, dos seres paternos dele. Ah, ele age apenas por instinto, até porque ele não tem uma compreensão ainda de onde ele está, do mundo ao redor dele. Ele não sabe, ele não entende, não tem como analisar, entender o que está acontecendo, interpretar. Então ele age puramente por instinto, né? A gente pode ver, não sei se vocês já fizeram isso, façam esse teste, mas quando você aproxima o dedo, qualquer dedo, você aproxima o dedo da mão de um bebê, ele fecha a mão. Ele fecha a mão segurando, ele fica segurando o seu dedo. Quando você coloca perto da mão dele, ele fecha de uma vez. Isso porque por instinto de sobrevivência, para que você fique ali, para que você fique próximo dele, para conferir segurança para ele. Por quê? Porque ele precisa de total atenção, né, para se desenvolver e sobreviver. Ah, outra marca de instinto de sobrevivência, né, é o instinto de mamar. Como é que o bebê sabe que tem que mamar, né? Isso é instinto. Assim como o sorriso também, né? Quando vocês já notaram que os bebês eles sorriem muito, eles riem muito, né? Eles olham para você, param, aí sorriem, né? Isso também é um instinto, de para chamar a sua atenção, para ficar olhando para ele, né? Então, quanto mais atenção ele tiver, maior a chance dele sobreviver. E ah, também apresenta movimentos bem descoordenados, ele não apresenta fala, né? Chora, chora para que você dê atenção a ele, para que caso ele esteja com fome ou alguma coisa, com sono, ele chora, que é para você, né, dar atenção a ele. Depois nós temos a infância. Eu tinha falado para vocês, né, que os bebês eles não conseguem interpretar a partir de mais ou menos 2 anos, que eles conseguem se reconhecer no espelho, né? Você bota ele na frente do espelho e fala, quem é esse? Ele se reconhece ali. E ele começa a entender o mundo, né? Começa a falar, né? Começa a ter movimentos mais coordenados, começa já a entender, pedir as coisas. Ah, e uma dessas mudanças também, né, que vai acontecendo ainda na parte da infância, é a troca dos dentes, né? A troca dos dentes chamados dentes de leite que vão caindo, os dentes vão caindo e vão sendo trocados, né, pelos dentes permanentes. Dentro dessa fase ainda da infância, né, que vai mais ou menos até os 6 anos, na verdade vai até os 10, mais ou menos, 10, antigamente a gente considerava até os 12, mas de 10 a 12, assim, mais ou menos, a gente já considera pré-adolescência, né? A gente pode dividir essa etapa da infância em ciclos, não são ciclos que sempre dá certo, né? É um modelo, uma idealização. A gente tem estágios em que a criança ela não entende nada ao redor do mundo dela, né? Aí depois tem o estágio que ela começa a entender ali o mundo ao redor dela.
Aí depois ela que é no, o que a gente chama de estágio concreto, depois ela evolui um pouquinho mais e consegue fazer ali, ter domínio de operações matemáticas simples, né, como contar de 1 até 5, de 1 até 3, conhecer as vogais, e depois tem outro estágio em que ela consegue já assim se abstrair, ter uma abstração maior e fazer, tem noção de operações mais complexas. Por exemplo, no caso dos bebês, quando a gente brinca, faz aquela brincadeirinha, né, de se esconder, esconder o rosto com as mãos, depois falar, achou, né, abrir as mãos. Os bebês, eles realmente acreditam que você sumiu. Por isso que eles riem. Ah, enquanto eles ainda estão nessa fase, no primeiro estágio, né? Por quê? Porque eles não têm noção de profundidade. Se você perguntar para uma criança, ali mais ou menos 4 anos, se você perguntar para ela, você pegar dois copos, por exemplo, um copo baixo, pequeno, que seja mais largo, e um copo que seja alto e seja mais fino, mas que eles tenham o mesmo volume, né? O mesmo tanto de água caiba ali dentro daquele copo, e você perguntar para ele qual copo que cabe mais água, ele vai dizer que é o copo maior. Por quê? Porque ele não tem noção de profundidade, ele não tem noção de volume. Mas aí você vai dizer para ele, não, mas os dois cabem o mesmo tanto d'água. Aí ele vai ficar confuso e vai dizer, não, é esse aqui, porque ele é maior. A adolescência e a puberdade, né? Depois da infância vem a adolescência. Pode vir a puberdade antes da adolescência, né? Antigamente se falava em adolescência, né? Não se falava em puberdade. Mas a gente tem que ter noção, tem que ter em mente que a adolescência é completamente diferente de puberdade. A adolescência é a fase que vem depois da infância. E a puberdade é uma fase em que começa ali a ser desenvolvido as características sexuais dos indivíduos. Por isso que tem aqui, né, adolescência diferente de puberdade. Acreditava-se, né, que a puberdade e a adolescência era a mesma coisa, né, porque em geral ela coincide, mas a gente já teve muitos casos de puberdade precoce, né, ou seja, a criança ela desenvolver as suas características sexuais mais cedo, né? Por exemplo, nos homens é a presença, nos homens e nas mulheres, né? É em comum a presença de pelos, como vocês podem ver aqui, presença de pelos. Nos homens, a mudança da voz, a gente nasce com uma voz mais aguda e aí ela vai mudando, né? Vai dar aquelas falhazinhas que a gente percebe e depois ela engrossa, né? Ela fica mais grossa, mais grave. Presença começando a surgir ali os pelos da barba, né? Que vocês podem ver aqui nos estágios do menino. Pelos por todo o corpo. No caso das mulheres, né? A presença de desenvolvimento dos seios, acúmulo de mais gordura, a menstruação, os pelos também, né? Que são as características sexuais. Isso é a puberdade, né? E a adolescência é a fase que geralmente coincide com a puberdade, né? Que é a fase que vem pós-infância. Mas a gente pode ter ainda na fase da infância a puberdade, que é a puberdade precoce, né? E essas mudanças trazidas pela puberdade, as mudanças no corpo, né, dos indivíduos, as mudanças sexuais, elas vêm, né, elas são produzidas por hormônios, que são chamados hormônios sexuais, hormônios masculinos e hormônios femininos. O hormônio masculino, a testosterona, e os hormônios femininos são a progesterona e os estrogênios. São eles que desencadeiam essas mudanças, essas características sexuais. Ah, e esses hormônios, eles vêm de uma partezinha, de uma glândula, né, que faz parte do sistema endócrino, de uma glândula que está no nosso cérebro, que é chamada de hipófise, que ela produz esses hormônios. Vocês podem ver aqui, ó, que
A hipófise ela faz parte do chamado cérebro reptiliano, né, que é o o cérebro primitivo. Ou seja, desde ali dos hominídeos já existiam essas modificações. Não veio, né, com a modernidade, não veio com a gente, né, com o Homo sapiens sapiens, não. Desde os nossos ancestrais ali que nem sabiam falar ainda, eles já tinham essa mudança, né? E essa mudança ocorre quando, né, o nosso corpo, na nossa idade, começa a estar apto ali para gerar descendentes, né? No caso dos homens, a mudança na voz, o crescimento do pelo, né, como eu havia falado, aumento de músculo, né, de massa muscular, ele fica mais forte, justamente ali para proteger os seus filhos, né, os seus descendentes. E a mulher com as características sexuais para se preparar para a geração dos seus descendentes, né? Depois da adolescência vem a idade adulta, né? Que é a fase que você vai ter o total controle da sua vida, né? Tomar suas decisões por si mesmo, por si só. E ele é geralmente onde você vai escolher ali o seu caminho no mundo, né? Como que você vai atuar, como que você vai interagir com a sociedade, com o planeta, né? Com as outras pessoas. Você vai escolher, por exemplo, qual a sua carreira, o que que você vai querer ser da vida, né? Porque a gente falava quando era criança, né? O que que você vai ser quando crescer, né? O que é que eu vou ser quando crescer? É aqui que você vai escolher o que que você vai ser, né? As escolhas que você vai fazer ali para maximizar a felicidade, né? O seu caminho. E após a fase adulta vem o envelhecimento, né? Entre os 45 e 60 anos, a gente já consegue ver o começo dos sinais do envelhecimento, que são o quê? A flacidez na pele, né? A pele vai ficando mais enrugada, vai perdendo ali a elasticidade, a diminuição da densidade óssea e densidade muscular também, né? Os músculos vão ficando mais fraquinhos, a, os ossos também, né? A perda da cor, né, natural do nosso cabelo, que vai ficando mais grisalho, vai ficando branco. No caso das mulheres, a perda ou quebra do ciclo menstrual, né? Elas vão entrar na menopausa, elas vão parando, né, de ter ali seu ciclo menstrual, ou seja, o corpo já entendeu que você já passou, né, da fase de geração de filhos, você já está geração de descendentes. Agora você está mais fraco, teoricamente, você não conseguiria mais gerar descendentes. E aí, essas características em comum para homens e mulheres, né? A questão dos cabelos, dos músculos e da densidade óssea. Então,